Existem pecados que a Bíblia descreve como uma afronta direta à santidade de Deus, mas quando falamos de pecados sexuais, a gravidade é ainda maior. Desde os tempos antigos, essas transgressões foram responsáveis por julgamentos divinos devastadores. Sodoma e Gomorra foram consumidas pelo fogo, famílias foram destruídas, nações caíram. O mais impressionante é que, apesar desses exemplos, a humanidade continua repetindo os mesmos erros. Mas o que exatamente a Bíblia classifica como pecados sexuais? Será que toda relação fora do casamento é condenada? Há algum pecado mais grave do que os outros? A resposta pode surpreender você. Hoje vamos analisar 5 pecados sexuais que a Bíblia condena, e o quinto é o mais aterrorizante de todos, trazendo consequências espirituais e até físicas que podem marcar gerações inteiras. E você já ouviu falar sobre esses pecados? Qual deles você acha que é o mais grave? Será que nossa sociedade tem ignorado essas advertências e seguido pelo mesmo caminho que levou Sodoma e Gomorra à destruição? Deixe sua opinião nos comentários e acompanhe este estudo até o final. Você pode descobrir verdades que mudarão a maneira como enxerga as Escrituras e, quem sabe, até transformar sua própria vida. Antes de explorarmos os 5 pecados sexuais condenados pela Bíblia, precisamos entender algo fundamental. Deus criou a sexualidade como algo sagrado e puro. Desde o princípio, o plano divino sempre foi que o relacionamento íntimo ocorresse dentro da aliança do casamento entre um homem e uma mulher, em Gênesis 2:24. Lemos: "Por isso deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne." Esse versículo não apenas estabelece a base do casamento, mas também define os limites da sexualidade, conforme a vontade de Deus. No entanto, ao longo da história, a humanidade repetidamente distorceu esse dom, transformando-o em uma ferramenta de corrupção e pecado. O apóstolo Paulo adverte claramente sobre a seriedade desse assunto. Em 1 Coríntios 6:18 ele diz: "Fugir da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo." Agora vamos explorar os 5 pecados sexuais mais graves segundo a Bíblia. 1. O adultério. O adultério é um dos pecados mais destrutivos para a família e para a relação com Deus. Desde os tempos antigos, a Bíblia trata essa transgressão com severidade, pois ela não apenas fere os envolvidos, mas também rompe os laços sagrados do casamento, uma instituição estabelecida pelo próprio Deus. Nos 10 Mandamentos, encontramos uma proibição direta: "Não adulterarás", Êxodo 20:14. O adultério não se limita ao ato físico. Jesus elevou ainda mais esse padrão moral ao afirmar: "Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela." Mateus 5:28. Isso significa que até mesmo os desejos e pensamentos impuros são condenados por Deus. A Bíblia está repleta de exemplos das terríveis consequências desse pecado. Um dos casos mais marcantes é o do rei Davi, que se envolveu com Batseba, esposa de Urias. O que começou com um desejo levou ao adultério, depois ao engano e culminou em assassinato. Como resultado, Davi enfrentou graves consequências em sua família e em seu reino. O adultério destrói famílias, traz juízo sobre o pecador e afasta a presença de Deus. No entanto, há perdão para aqueles que verdadeiramente se arrependem. Em João 8, Jesus perdoou a mulher pega em adultério, mas deixou um aviso: "Vai e não peques mais." 2. A fornicação. A fornicação, ou seja, qualquer relação sexual fora do casamento, tornou-se amplamente aceita nos dias de hoje. No entanto, a Bíblia é clara ao condenar essa prática. Em Hebreus 13:4, encontramos um alerta: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os que praticam imoralidade sexual e os adúlteros. A fornicação inverte a ordem estabelecida por Deus para a intimidade, transformando o prazer em algo sem compromisso. Essa prática gera consequências destrutivas: gravidezes inesperadas, relacionamentos superficiais e aumento da infidelidade.
Além disso, quanto mais a pessoa se entrega ao pecado sexual, mais se afasta dos caminhos do Senhor. O apóstolo Paulo reforça essa advertência em Colossenses 13:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. A fornicação era comum entre os povos pagãos no tempo bíblico e continua se espalhando na sociedade moderna. No entanto, Deus chama seu povo para a santidade, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da fornicação. 1 Tessalonicenses 4:3. 3. A prostituição e a luxúria. A prostituição e a luxúria são pecados que destroem a santidade do corpo e levam à idolatria, corrupção e destruição espiritual. O livro de Provérbios descreve a prostituição como uma armadilha mortal. Muitos são os que ela derrubou feridos, e numerosos os que foram mortos por ela. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Provérbios 7, 26-27. Esses pecados escravizam a alma, corrompem a sociedade e afastam a pessoa da presença de Deus. Em Oséias 4:12, Deus adverte: o espírito de prostituição os enganou, e eles se tornaram infiéis ao seu Deus. No entanto, há esperança para aqueles que se arrependem e buscam a restauração em Cristo. Mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 6:11. 4. O incesto e a bestialidade. O incesto e a bestialidade representam a degradação total da moralidade e a violação dos limites naturais estabelecidos por Deus. Em Levítico 18, encontramos advertências diretas contra esses pecados. Nenhum homem se deitará com sua parenta próxima para descobrir a sua nudez. Nem te deitarás com animal algum para te contaminar com ele. Essas práticas distorcem a ordem estabelecida por Deus, trazem consequências físicas e espirituais irreversíveis e atraem o julgamento divino. No entanto, a Bíblia ensina que há perdão para aqueles que verdadeiramente se arrependem. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. 5. Homossexualidade. A prática da homossexualidade também é condenada na Bíblia como uma distorção do propósito original de Deus para a sexualidade humana. Em Romanos 1:26-27 negativos, Paulo escreve: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações naturais por relações contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, cometeram atos indecentes e receberam em si mesmos o castigo que mereciam pelo seu erro. Agora, após tudo o que vimos até aqui, surge uma pergunta fundamental: existe perdão para aqueles que caíram nesses pecados? A resposta é clara: sim. O Senhor não deseja que ninguém permaneça preso à culpa e ao peso das suas transgressões. Isso significa que qualquer um que se arrepender verdadeiramente pode ser restaurado por Deus. Se este estudo tocou seu coração ou te ajudou a refletir, considere compartilhar esta mensagem para que mais pessoas possam conhecer a verdade da Palavra de Deus. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal para continuar explorando juntos os grandes mistérios das Escrituras. Que Deus abençoe sua vida e fortaleça sua caminhada espiritual. Até a próxima!